Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui neste domingo, dia 27 de março, vamos falar um pouquinho aqui sobre gráficos, galera. Sobre gráficos aqui. Eu já falei isso num vídeo bem anterior aí, umas semanas ou até uns mesinhos atrás aqui, sobre gráficos, tá? E teve alguns comentários que eu já vi aí, perguntando, né, se eu podia falar um pouquinho mais sobre gráfico, mas coisa básica, né? E também informando porque eu não vejo muito outros gráficos, tá? Eu vou dizer aqui uma coisa, o gráfico, ele é bom para você interpretar, é bom para a pessoa saber olhar o gráfico, tá? Ela saber algumas coisas, linhas de corte ali, saber quando está tendo uma resistência, um suporte, é sempre bom isso, tá? Mas quando você vai mostrar um gráfico para alguém, geralmente que você é influenciador, é youtuber, né, tá fazendo um vídeo sobre um ativo, você tem que ter muito cuidado, tá? Porque o gráfico ele pode ser muito manipulativo, tá? Então muitas vezes eu prefiro só mostrar aqui rapidamente o gráfico padrão do CoinMarketCap ou do CoinGecko, dependendo da situação, do que você fazer um gráfico, por exemplo, mostrar aqui o gráfico mais detalhado do CoinGecko, do CoinMarketCap, ou mesmo até um gráfico que esteja, por exemplo, aqui, por exemplo, dentro da Max, por exemplo, global aqui, ou de outro lugar que eu poderia estar mostrando. Poderia estar mostrando um gráfico dentro da Gate.io, que muitas pessoas mostram, tá? Então, basicamente, aqui o que tem dentro da corretora, basicamente, é muito parecido com o que tem aqui no da CoinMarketCap, né, no TrendView, tá ok? Então, o que a gente vai falar aqui, galera? Basicamente, por exemplo, eu estou aqui como exemplo na Ariva, né? E a gente vai fazer um exemplo básico na Ariva aqui. Depois eu vou mostrar uma coisinha básica para quem está começando aí. Dar uma olhadinha assim, no gráfico, saber um pouquinho como funciona, tá? Não se basear por tudo, porque o que acontece? O gráfico, em parte, muitas vezes, ele é apenas indicativo do que está acontecendo com aquele ativo ou no mercado. Ah, aquele ativo teve uma notícia boa, o gráfico subiu. Tá? Ah, tem muita gente que fala, não, olha só, ele chegou no suporte, ele está subindo porque ele chegou no suporte. Não, não tem nada a ver às vezes. Às vezes ele está batendo perto do suporte ali e tem um anúncio de uma listagem nova. Aí ele vai e sobe. Isso não quer dizer porque ele chegou no suporte e subiu. Tá? Então eu vou falar um pouquinho disso aqui. Antes de tudo aí eu peço para vocês, ó, chegarem com o dedão no like, curtirem o vídeo e se inscreverem no nosso canal, tá ok? Ajuda aí o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá ok? Então aqui, o gráfico padrão que a gente tem aqui, galera, do CoinMarketCap, por exemplo, quando você desce aqui, tá vendo o ativo, a gente tá na Ariva aqui, por exemplo, só como exemplo. Sempre falando aqui, ó, quem quiser comprar a Ariva, tem o link da descrição aqui da Max Global, tá? É uma das melhores corretoras para você comprar Ariva, taxas baratas, tá? É onde tem um dos maiores volumes de negociação da Ariva, também é na Max Global, indico muito, e é onde que eu compro as minhas, tá? Então voltando aqui, você tem aqui um gráfico diário da Ariva, desceu aqui, subiu, tá? Não é o gráfico mais profissional, mas vamos lá. Então você quer ver aqui o período total dela, você vai ver aqui, quando ela entrou, quanto ela estava, tá? Você vai ver no preço aqui, de acordo com o que você quer, tá? Vai ter algumas noções aqui, beleza, é o padrão, que geralmente quando eu anuncio, eu gosto de fazer pelo padrão, porque eu não gosto, eu automaticamente não vou manipular esse gráfico, né? Então, por exemplo, quando eu estou num gráfico aqui, por exemplo, o gráfico mais detalhado da própria CoinMarketCap, que também geralmente tem dentro das corretoras, você geralmente pode manipular. Por exemplo, aqui, eu estou aqui com o gráfico, teve uma queda aqui fazendo no último dia aqui, 24 horas, teve uma queda aqui, depois ele subiu. Aí geralmente o cara vem, antes do cara começar muitas vezes um vídeo, ele pode vir aqui, ó, e fazer uma redução, ó, esse daqui estava assim, assim, ele teve uma pequena queda aqui, subiu. E o que acontece? Quando ele quer influenciar uma pessoa a comprar aquele ativo, ou te mostrar que aquele ativo não está se desvalorizando muito, ele vai e muitas vezes ele altera um pouco o gráfico, tá? Ele não deixa o traço. Por exemplo, o gráfico está lá e de repente está mostrando uma queda muito grande, né? Uma desvalorização muito grande em um período, determinado período. Ele vai lá e às vezes ele vai dar uma acertada lá. Ó, esse daqui tá assim. E às vezes que esse gráfico, ele mostra uma coisa para a pessoa totalmente diferente daquilo que é, tá? Uma pessoa que sabe analisar gráfico, beleza. Mas uma pessoa que não tenha conhecimento do gráfico e está vendo aquele vídeo, ele começa a ficar sendo manipulado pelo que o cara está mostrando, tá? Porque aquele cara vai estar mostrando uma coisa de acordo com o que ele quer mostrar. E quer que o outro veja aquilo que ele está mostrando. Então fica manipulado, tá? Então eu não gosto. Então, por exemplo, também, outra coisa que como eu falei, da pessoa ela mostrar um gráfico dentro de uma corretora,
é justamente isso. Você tem um mercado, né? Então no mercado você vai mostrar as corretoras que têm esse ativo, né? Então vamos ver se ele vai mostrar aqui no CoinMarketCap. No mercado ele não está mostrando aqui no CoinMarketCap, está fora do ar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui. Não está informação no momento aqui as corretoras, tá? Que eu queria mostrar, mas tudo bem. Não seria a parte das corretoras, tá? Vamos ver se ele atualiza aqui. Não está atualizando no momento, beleza. Mas o que acontece? Você tem no CoinMarketCap é o que? A média de todas as corretoras, tá ok? Então o que acontece? Quando você está medindo usando um gráfico que é dentro de uma corretora, eu não acho muito viável. Porque o gráfico de uma corretora está mostrando o valor que está naquela corretora. Então, naquela corretora pode estar um valor 10, 15, 20% maior do que o que está nas outras corretoras. Então, a média, a pessoa na média no CoinMarketCap está vendo um valor e naquela corretora, muitas vezes que o cara está fazendo, mostrando aquele gráfico lá, ele está mais valorizado, entendeu? Ou menos valorizado, dependendo do que o cara quer usar o artifício. Mas então, você não é muito recomendado de você usar o gráfico dentro da corretora, porque há diferenças de corretora para corretora. Então, você prefere pegar o quê? Um gráfico que puxa a média de cada corretora ali e mostre a média dela, tá? Então, vai ter disparidade de uma para outra, às vezes tem disparidade grande, mas está na média ali. Quando você mostra só de uma corretora, isso pode dar diferenças, tá ok? Outra parte que eu botei aqui, que é o basicão, é isso aqui, galera. Quando você quer ter uma resistência ou um suporte, por exemplo, tu vai pegar aqui o suporte e vai fazer o quê? Tu vai ver um gráfico de todo o tempo ali do projeto, de 1 ano, 6 meses, e aí você vai pegar um gráfico, você vai pegar aqui, aquele gráfico aqui, vai pegar aqui e vai fazer mais ou menos um gráfico aqui, vai fazer, o suporte está aqui, você tem um suporte aqui, você tem um suporte aqui, você tem um suporte aqui e tem um suporte mais ou menos aqui. O que você vai fazer com esse suporte? O que indica esse suporte? Esse suporte, muitas vezes, é aquela base aonde o projeto ele vai chegar com valor ali e depois, talvez, dali ele não desça mais. Às vezes ele pode romper esse projeto, cair, entendeu? Se cair, as pessoas pode preocupar mais. Depois que ele rompe tal suporte, pode ser que alguma coisa de errado esteja acontecendo, pessoas estejam abandonando o projeto, tanto faz. Agora, muitas vezes, essa linha de suporte, como também a linha de resistência aqui em cima que a gente pode ter, você tem uma linha de resistência aqui, às vezes ele teve um topo histórico aqui, beleza. O que acontece aqui no suporte? Vamos supor que sempre que um ativo chegue em determinado valor, as pessoas se acostumaram a entrar naquele projeto. Então, ele chegou aqui um valor X. Então, sempre que ele chega nesse valor X, as pessoas começam a aportar o dinheiro. Chegou aqui, vou comprar. E as pessoas têm uma tendência de passar a fazer isso sempre. Quando o ativo chega naquele determinado valor, as pessoas aportam o dinheiro. Isso faz que o ativo depois ele consiga subir. Então sempre é uma tendência, tá? Então a preocupação é porque, se ele cair desse suporte em algum momento, é sinal que as pessoas já não estão ligando mais em aportar dinheiro nesse projeto, capital. Então acontece que esse ativo desce daquele suporte e aí você fica com o pé atrás. Aí você liga o alerta vermelho, tá ok? A mesma coisa aqui é uma tendência que tem quando ele está numa resistência. Ele bate aqui em cima, desce, depois ele passa um tempo, ele vai naquela resistência, ele já teve até um topo histórico, mas acontece o quê? Quando ele chega nessa resistência, é sinal que o quê? Quando ele começa a chegar num valor ali, muitas pessoas começam a fazer lucro. Então as pessoas vão ali, começam a despejar, vendem, baleza e tudo mais, e ele começa a cair, fica um tempo lá, pode lateralizar, tanto faz, desce no suporte, sobe, não interessa. Aí quando ele começa a chegar naquele valor lá, do topo não, da resistência, as pessoas voltam a jogar e vender. Isso é interessante sim, para você ter uma noção. Quando aquele projeto estiver chegando perto desse valor, o que você vai fazer? E agora? Ele vai subir, vai até o topo histórico, vai passar do topo histórico, ou ele simplesmente vai chegar e vai fazer essa repetição? Então, às vezes, muitas pessoas fazem um lucro, jogam a metade, vende a metade, já esperando que ele vá cair de novo para ele poder recomprar na baixa. E aqui embaixo é a mesma coisa. Quando chega naquele valor, a pessoa pensa assim, agora é a hora de eu comprar, porque geralmente ele não vai descer mais do que isso. Aí a pessoa vai, aporta dinheiro aqui e sabe geralmente que ele vai voltar a subir e vai fazer lucro lá em cima. Então, basicamente, isso daqui é muito importante de saber. Aonde que está aqui? Aonde foi o topo histórico dele, aonde está a resistência, né? Que são esses picos aqui que geralmente você traça linhas, e aonde está o suporte aqui.
tá? Isso daqui sempre você vai aprender a saber aonde você deve entrar naquele projeto e às vezes quando ele está chegando perto daquela resistência, se ali você tem que fazer algum lucro, vender alguma coisa, tá? Saber se tem alguma novidade para saber se ele pode romper aquela resistência e continuar, mas é sempre bom você ver essas partes. Mas voltando aqui, no caso de você falar, mostrar para uma pessoa, fazer um vídeo, eu geralmente não gosto muito de fazer dentro da parte mais aplicada, porque isso daqui leva à manipulação, galera. E quando você leva a manipulação, é difícil, porque você vai levar para um gráfico que você pode mexer nele e você pode fazer aquelas manipulações de subir, recuar, fazer passar para uma pessoa que não conheça bem ainda, ela ter uma noção que aquele gráfico ele não alterou muito, que ele subiu, às vezes tem uma queda muito acentuada e a pessoa tenta te passar que aquela queda não foi grande, tá? Então isso acontece, tá? Então só para ter uma base aqui, galera, para o vídeo não ficar longo, só para vocês entenderem um pouquinho e devagar a gente vai aprendendo, vai mostrando mais para vocês aí, porque não é fácil vocês mexerem com gráficos e tem que saber que às vezes não é só o gráfico, às vezes notícias interferem no gráfico e às vezes você está esperando uma coisa do gráfico, uma notícia externa muda totalmente o comportamento do gráfico, que não tem nada a ver você estar acompanhando aquele gráfico naquele determinado momento, tá ok, galera? Abraços aí e até mais tarde.